dia. Meu nome é Carolina Fu, eu sou professora do curso de fisioterapia da USP, da área de fisioterapia e terapia intensiva. Estou aqui para responder as suas perguntas, as perguntas de todos, e fico à disposição para sanar qualquer dúvida em relação ao nosso curso. Bom dia, meu nome é Ana Carolina, para diferenciar um pouco de nós duas aqui, mas somos duas Carols. Também sou docente do curso de fisioterapia aqui da FMUSP e vamos conversar um pouco sobre a profissão e principalmente sobre o nosso curso daqui. Ficamos à disposição. Alguma pergunta? Não, ainda não tem nenhuma pergunta. Podemos contar um pouquinho sobre o curso. Nosso curso são de 5 anos, período integral. Temos aulas em vários institutos da USP, mas ficamos alocados principalmente aqui na Faculdade de Medicina, com o curso de fisioterapia. E nos primeiros anos do curso, já desde os primeiros anos do curso, tem algumas vivências profissionais diretamente em alguns locais de atuação do profissional, do fisioterapeuta, e isso vai crescendo cada vez mais até o início de estágio, realmente no 4º ano e 5º ano do curso. Então, eu, complementando o que a professora Ana Carol estava explicando, os 2 primeiros anos, eles são compostos por disciplinas básicas, né, onde você tem um conteúdo de anatomia, fisiologia, bioquímica, enfim, são todos conteúdos importantes, né, para adentrar no conhecimento do campo da fisioterapia. Mas, em paralelo a isso, algumas disciplinas específicas de fisioterapia são já dadas no longo do 1º ano, né? Então, são disciplinas onde você tem uma pequena amostra do que é a fisioterapia, e ao longo dos anos os conteúdos vão sendo, esse equilíbrio há um equilíbrio, né, onde você tem no meio do caminho uma diminuição desses conteúdos básicos, né, que não são só básicos. Quer dizer, além desses conteúdos de anatomia, fisiologia, etc., você tem outros conteúdos que não só da área de biológicas, mas do campo de humanas também. Então, você tem sociologia, você tem psicologia, né, porque o nosso curso é um curso que não é totalmente, apesar de ser um curso voltado na área da saúde, a gente acha importante que vocês tenham um conteúdo humanístico também, né? Então, ao longo do curso, as disciplinas vão ficando cada vez mais específicas na área da fisioterapia, né, até chegar no estágio, né? Então, da fisioterapia em si, a gente passa por diversas áreas, né? Então, vão desde... na saúde, a gente é dividido em 3 níveis de complexidade: baixa, média e alta complexidade. O nosso curso tem campo de atuação desses 3 níveis de complexidade, né? Então, que vai desde unidades básicas de saúde, hospitais de média complexidade, ambulatórios, e o hospital de alta complexidade, que é o nosso Hospital das Clínicas, tá? Então, para a gente iniciar a conversa, é basicamente isso, mas eu acho que a gente pode depois ir aprofundando conforme as perguntas vão vindo. Tem já algumas perguntas aqui, acho que tem uma interessante já de início. O que faz um fisioterapeuta? Vamos complementar? Você faz um pouquinho e eu falo depois? Olha, o fisioterapeuta, ele trabalha, é um profissional que estuda o movimento e a função do nosso corpo, né? Então, para tudo que a gente faz depende de realização de movimentos. Esses movimentos, para eles acontecerem, depende de uma série de processamentos que ocorrem aqui no nosso organismo. A fisioterapia, ela vem para devolver essa função caso ela esteja um pouco perdida, não sei se essa é a palavra correta, mas
Quando um indivíduo ele está com a sua função, o seu movimento um pouco fora do normal, o fisioterapeuta tenta devolver essa função, esse movimento, para que o indivíduo tenha a qualidade de vida e tenha a sua funcionalidade restabelecida. O que é a funcionalidade? São as atividades que você consegue realizar no seu dia a dia, né? E que todo mundo não percebe, mas são funções muito importantes, desde se alimentar, andar, caminhar, né? Tomar banho. Então, para isso acontecer, ele depende de você realizar os movimentos. E muitas doenças levam à perda desses movimentos. O fisioterapeuta ele vem para restabelecer essas funções, né? Então, a fisioterapia, se vocês forem ver no nosso programa de curso, né, a gente tem vários locais de atuação. Várias áreas de atuação, que vão desde fisioterapia, na área musculoesquelética, neurológica, respiratória. E aí acontecem as subdivisões, né? Eu sou da área de terapia intensiva, a professora Ana Carol é da área de atenção primária à saúde, né? Então tem na saúde da mulher, na saúde do idoso. Cada área específica, o fisioterapeuta ele se especializa para tratar aquele tipo de paciente, né? Então, a fisioterapia tem um vasto campo de atuação, né? E que o curso ele oferece um pouco de cada assunto, mas o ideal é que o aluno, quando se forma, ele se especialize através das residências e das especializações na área. Acho que é importante complementar também que nossas ferramentas, principalmente, é o próprio movimento para restabelecer ou proteger esse... Tudo bem? Porque fica falando muito, fica baixo. Sim, acho que é importante colocar também que a gente usa muito o próprio movimento e as nossas mãos para ajudar a restabelecer e proteger que não perca movimentos e funcionalidades também. Acho que está bem em alta agora o que a fisioterapia está fazendo, tanto na terapia intensiva, com a pandemia que estamos vivendo. Então, o próprio movimento do pulmão, que é um movimento corporal e é uma função corporal também, o fisioterapeuta ajuda a cuidar de tudo isso, usando o próprio movimento, usando a física a favor disso tudo. Tem uma pergunta aqui: como vocês decidiram que queriam cursar fisioterapia? E na visão de vocês, qual seria o perfil do estudante que escolhe fisioterapia? Eu decidi fazer fisioterapia numa época quando a fisioterapia era pouco conhecida. Eu basicamente conheci essa profissão porque eu tive um familiar meu que teve paralisia cerebral e ele precisou muito de fisioterapia. Então eu acompanhei muito de perto o tratamento e eu fiquei bastante interessada, né? Eu queria realmente fazer na área da saúde, mas não era medicina. E aí foi através desse fato na minha família que eu conheci a fisioterapia. Então eu acho que eu escolhi a profissão certa e eu entrei, né, aqui na USP para fazer o curso, que eu tenho certeza que fiz a escolha certa. E qual seria o perfil do estudante que escolhe a fisioterapia? Eu vou falar, mas aí depois eu acho que a Ana Carol complementa por que ela escolheu fazer o curso e também do perfil. Para fazer fisioterapia, qualquer profissão na área da saúde, você precisa, primeiro, você ter uma empatia com o próximo. Você tem que ter um perfil de querer ajudar o próximo, né? E isso eu acho que é o primeiro passo para você fazer qualquer curso na área da saúde, né? Porque você vai trabalhar atuando para devolver aquela função para o paciente. O médico tenta devolver também o que lhe compete. O enfermeiro ele vai trabalhar também ajudando em uma série de coisas. Então nós todos formamos uma equipe multiprofissional e atuando ali na área em específico, todo mundo está atuando para ajudar
aquele indivíduo a restabelecer suas funções, né? Então, você ter esse perfil de querer ajudar, de querer o bem para o próximo, isso é o primeiro passo, né? Fora a proatividade, você querer... isso já é uma proatividade, né? Também, você precisa estar sempre atualizado com qualquer outra profissão, você tem que ser ético, você tem que, enfim, ser proativo, humano, né? Isso que são pontos principais, eu acho, para você escolher a fisioterapia. Bom, eu escolhi fazer fisioterapia porque, por conta da palavra cuidado, que na época que eu escolhi eu não tinha isso bem claro na minha vida, né? Mas hoje eu tenho isso bem claramente. A palavra, eu cresci muito próximo de uma avó que me cuidava muito bem. E como ela precisou fazer fisioterapia e eu entendi que o fisioterapeuta dela cuidava bem dela, eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Não entendia na época muito bem a dimensão disso tudo, né? Mas foi por esse motivo que eu escolhi. E acho que o perfil, geralmente, quem faz fisioterapia gosta muito. É impressionante como o que a gente encontra de satisfação da profissão em ser fisioterapeuta. E acho que o perfil é isso mesmo que a Carol falou, acho que a palavra cuidado e o cuidado de um ponto de vista do movimento, do funcional, do dia a dia, do prático, da vida como ela é, das dores e delícias, mesmo com algumas dificuldades de fazer a execução do dia a dia em termos de movimento em si. Respirar é o movimento, mexer a mão é o movimento, a dor que a gente cuida muito, né? Diminui o movimento e por isso a gente cuida da dor e pelo movimento, principalmente por outras técnicas físicas, térmicas e tudo mais. Então acho que é por aí o perfil e como que a gente gostaria, por que eu escolhi. Eu acho que é uma coisa importante também, falando um pouco do nosso contexto aqui no nosso país, o importante também você saber a quantas anda a saúde no contexto, no cenário político nacional, né? Eu acho que isso também, aí eu volto a frisar que é muito importante você ser atual, né? Você está sempre ter aquela visão de mundo, ser atual e sempre lutar para que a sua profissão esteja num contexto ideal, né? Vocês trabalharam em alguma outra área da fisioterapia antes de virarem docentes? E aí eu estou vendo duas perguntas de uma vez. Tem que fazer medicina para fazer físio? Não precisa fazer medicina para fazer físio, pode fazer fisioterapia direto, que são 5 anos, mais a especialidade. Eu não trabalhei em uma outra área, eu fiz o curso de fisioterapia, eu sou fisioterapeuta desde que eu me entendo como gente. Aí logo em seguida eu fui ser professora. Eu também, logo que me formei, fui trabalhar como fisioterapeuta, diretamente num posto de saúde. O fisioterapeuta no próprio posto de saúde ainda é muito novo, eu fiquei com muito medo na época, inclusive com amigas minhas fisioterapeutas até me perguntavam, mas o que você vai fazer por lá? E o principal medo que eu tinha é porque eu não tinha resposta, né? Mas fui desbravando e tudo mais, e hoje eu tenho clareza do papel que a gente pode ofertar para uma saúde mais funcional e mais cinético-funcional do movimento para a população. Então, as duas, como é ser fisioterapeuta e dentro da USP, como é trabalhar na faculdade de medicina, do aspecto de servidores, estrutura para desempenhar atividades, etc. Essa segunda pergunta, bom, como é ser fisioterapeuta, eu acho que a escolha mais acertada que eu tive na minha vida, né? Eu já sou formada há eu me formei em 91, então já vão fazer quase 30 anos, né, de formada, né? Então, eu exerci minha profissão, consegui exercer minha profissão na área que eu queria, que era a área de terapia intensiva, assim que eu saí da minha especialização, que eu fiz a minha especialização lá no Hospital das Clínicas, né? E eu segui um caminho muito
tranquilo e fluido, porque na época que eu me formei, precisava muito de um profissional na área de terapia intensiva. Estavam realmente, não tinham profissionais com essa especialização, né? Então, eu entrei para desbravar um caminho que muita gente não sabia nem que existia, né? Então, graças a Deus, eu trilhei a minha carreira nessa área, consegui entrar aqui na Faculdade de Medicina como docente e nessa área de terapia intensiva, que também não tinha de fisioterapia e terapia intensiva. E eu sou muito feliz, né, porque eu sei que, além de ter salvado muitas vidas, eu também ensinei muitos alunos e que hoje também exercem essa profissão de uma maneira brilhante, né? Então, para mim, ser fisioterapeuta é muito gratificante, né, porque foram resultados muito positivos. É óbvio que eu vi como eu trabalho na área de terapia intensiva, eu vi muita gente também indo a óbito, isso é inevitável, mas isso faz parte da área que eu escolhi. Mas tem outro lado da fisioterapia, onde você também atua trabalhando com indivíduos saudáveis ou com alguma comorbidade, e que a fisioterapia ela consegue devolver uma vida mais entre aspas, uma qualidade melhor, e o paciente consegue fazer uma série de coisas mesmo com aquela limitação no movimento, né? Então a gente vê pacientes falando, olha, dessa vez eu consegui até a padaria e voltar. Então só o fato do paciente conseguir fazer aquilo e se socializar, e a fisioterapia ela tem um papel também de devolver o paciente para a sociedade, né? Para ele fazer parte de uma sociedade, né? Isso o bom da fisioterapia é esse, né? E acho que, não sei se Ana, você quer complementar com essa parte, aí depois a gente vai para outra. Só bem rapidinho, ser fisioterapeuta para mim é colocar o meu corpo e o corpo de outras pessoas a favor do movimento. Sim. De uma maneira bem legal. Dentro da USP, como eu trabalho na Faculdade de Medicina, né, do aspecto do servidor, a estrutura para desempenhar a atividade. Tem, como qualquer lugar, tem um lado bom e tem um lado ruim. A Faculdade de Medicina, primeiro ela foi idealizada para formar médicos. Nós entramos há pouco tempo, né? Pouco tempo eu digo, o nosso curso é um curso de 50 anos contra o da medicina que é de 100, 100 e pouco. Né? Aqui na Faculdade de Medicina, a estrutura, a estrutura sede, né, aqui no nosso prédio aqui da doutora Arnaldo, ela é excelente, né? Nós temos alguns problemas de estrutura lá na cidade universitária, mas isso é algo que a gente vem conquistando aos poucos para melhorar, né? Eu acho que tem um lado positivo aqui da Faculdade de Medicina, que eu vou dizer por mim, né, que é oferecer toda essa estrutura para estágio hospitalar, né, de ter o Hospital das Clínicas ao nosso lado, o Hospital Universitário, né, enfim, a gente tem algumas vantagens, sim, né, por conta de ser da Faculdade de Medicina. Mas eu digo que o nosso curso ainda precisa lutar muito ainda para chegar ao nível do curso de Medicina. Mas a gente está aqui lutando e um dia a gente vai chegar lá, né? Nós temos aqui o apoio das pessoas aqui que dirigem para que a gente consiga chegar, né, no ponto ideal. Acho que só falando também, complementando isso e engatando com outra pergunta, é o primeiro curso de fisioterapia do Brasil, então é uma profissão relativamente nova perante algumas profissões da saúde, apesar de aqui dentro ser mais nova, nós somos o mais antigo do Brasil, né? E é assim de 5 anos, que acho que alguém deve ter entrado depois, quanto tempo, só para enganar uma pergunta na outra, né? São de 5 anos de curso e o estágio mesmo inicia no 4º ano. Entretanto, tem algumas atividades de vivência prática desde o primeiro. O mercado de trabalho para um fisioterapeuta é extenso? Então, pela quantidade de áreas que a fisioterapia proporciona, sim, só depende de você
né? Depende de você escolher o que você gosta. O mais importante é você escolher o curso certo, e se você gosta da fisioterapia, depois você escolher a sua subespecialidade certa. Mas eu acho que isso vem do amor que você sente pelo que você está fazendo, né? Então, assim, se você faz aquilo com gosto e você de fato se encaixa, como eu me encaixei na terapia intensiva, como a Ana se encaixou na atenção primária, aí é sucesso total, né? Aí os frutos vêm depois, salário, etc. Isso também, aí vai do que você gosta, o mais importante é você gostar de fazer, você acordar com aquela disposição para você fazer aquilo que gosta. Daí os ganhos aí depende de você, né? Quanto tempo? Aí acho que a Ana já respondeu. Acho que só complementando isso, até mesmo algumas áreas que são relativamente novas dentro da fisioterapia. Então, por exemplo, hoje está muito em alta a fisioterapia com esporte e desporto, né? Com o esporte profissional e com o esporte amador, junto, para prevenir lesões e para cuidar de lesões e voltar o mais rápido possível para as práticas. Tem o cuidado, geralmente a gente divide em populações que os idosos, nossa população está envelhecendo muito, e a gente sabe, é só ver avós e bisavós e tios-avós e tudo mais que são mais velhos, e vendo o quanto que tem de dificuldade de se movimentar e para fazer coisas. A fisioterapia cuida muito de idosos, é uma área que está extremamente crescendo. E tem e outras áreas da reumatologia, da neurologia. Tradicionalmente, a fisioterapia é mais conhecida por cuidado de crianças com deficiência e com adultos com deficiências, com pessoas com deficiências de maneira geral. Só que hoje a gente sabe que a pessoa com deficiência, ela pode ser temporária ou permanente. Então, às vezes, se eu estou com uma dor no ombro, por algum motivo, e que dói muito, eu não consigo movimentar por conta disso. Então, se tem uma questão de movimento e que está limitando a fazer alguma coisa do dia a dia, é ali que a gente vai entrar. Então, por isso que tem uma extensão de situações. Teve uma época que a fisioterapia ficou muito conhecida por conta dos jogadores de futebol, né? Enfim, agora com a pandemia, a fisioterapia na terapia intensiva ficou muito conhecida também, né? Então vai de momentos, né, que o mundo passa, né? Então, na época que o Ronaldo falou do fisioterapeuta dele, então muitas pessoas entraram aqui querendo ser fisioterapeutas na área de esporte, né? Eu tenho certeza agora que no ano que vem, muitos dos nossos alunos que entrarão, né, vão falar sobre a fisioterapia na UTI, por exemplo, né? Eu penso. Enfim, mas acho que isso depende muito, né, do momento. E também tem uma coisa, né? Foi o que a Ana falou, a fisioterapia é pouco conhecida pela população, porque a população acha que a fisioterapia só trabalha com pessoas deficientes, assim, e não, é um pouco mais vasto, né? Quando se fala em gostar de pessoas, o que seria isso na prática? Acredito que seja fácil gostar de pessoas quando está tudo bem, mas nas adversidades é difícil. Olha, eu vou ser sincero, acho que quando você gosta de alguém, eu acho que é na alegria e na tristeza. Acho que não tem essa divisão, pelo menos na minha opinião, né? Não sei se você compartilha. Sim. Da minha... Mas acho que na prática que eu vejo assim, eu gosto muito de bichos, mas não escolhi ser veterinário, né? Escolhi ser fisioterapeuta. Entretanto, eu acho que tem que respeitar as adversidades religiosas. Sim. Inclusive, até mesmo, vou ser muito clara, cheiros. Eu que estou na atenção primária, muitas vezes entro na casa de muita gente por conta de visitas domiciliares. E tem cheiros de diversas formas, dos bens e dos maus. E isso a gente não tem que julgar, porque não está na nossa competência fazer isso, né? O que a gente precisa é o nosso trabalho. Muitas vezes as pessoas até ficam agradecidas porque fazem uma coisa ou outra, assim, olha, é meu prazer e meu dever, né? Independente de qual é
onde está a pessoa naquele momento. Um exemplo prático. Teve uma vez que é essa questão dos preconceitos no sentido de concepção prévia, tá certo? Uma vez um paciente, um idoso, ele estava com alguns delírios, ele não queria mais comer, porque ele tinha entendido que ele era santo, tão santo que já morreu, não come, então ele também não ia comer. E aí, portanto, ele fraco, não conseguia caminhar e tudo mais. Né? E não tenho que julgar alguma situação dessa, por que ele colocou isso não. O que eu tenho que fazer é justamente o meu trabalho, entender a situação que ele está vivenciando e, na prática, respeitar e fazer com que ele consiga voltar a uma vida um pouco melhor, no sentido de movimento, junto com meus colegas, outros profissionais, para fazer um trabalho de integralidade do cuidado dele para uma melhor saúde. Não sei se fica, um exemplo fica mais claro, mas é independente, a prática que eu vejo de gostar de pessoas é respeitar as pessoas. Respeitar como cada um é. Eu acho que é isso mesmo. Não só como comportamento, mas do dia a dia. Da vida mesmo, corporal principalmente, corporal. Porque você vai se deparar com a pessoa numa condição muito vulnerável naquele momento, né? Porque eu digo por mim, por exemplo, que sou da área de terapia intensiva, então você está encontrando a pessoa numa situação onde ela não é ela, essa pessoa não é ela na sua realidade mesmo, né? Então, muitas vezes a gente se deparava com pessoas lá na terapia intensiva de um jeito e quando saía a gente não reconhecia. Então era uma situação muito vulnerável, né? Muito delicada da vida dela, né? Então é isso, é você respeitar o ser humano e eu acho que é o ponto mais importante mesmo, não julgar aquela condição, né? Enfim, acho que é isso. Qual era o desafio ou o impacto quando vocês chegaram para cursar físio? Eu vou dizer por mim, né? Eu acho que desafios a gente enfrenta todos os dias, assim. Eu enfrentei o desafio quando eu fui seguir na área de terapia intensiva, que era um campo não muito conhecido. Esse foi um desafio na minha vida de mostrar para a equipe multiprofissional quanto era importante, né, o meu papel lá na terapia intensiva, que até então as pessoas achavam que não podia mexer no paciente. E hoje a gente entra lá para tirar o paciente, para andar com o paciente estando entubado, a gente faz uma série de atividades físicas lá e que desafiam muito, né, a parte clínica. Né? Então, quando eu entrei, o meu desafio era mostrar que eu poderia também fazer parte da equipe. Eu tinha conhecimento do respirador artificial, que era só o papel do médico na época. Aqui, para nós, como docente, nosso desafio é diário, né? É diário, a gente luta por muitas coisas que a gente precisa aqui, né? A gente tem uma clínica escola, por exemplo, né? Então, o desafio que a gente enfrentou agora foi enfrentar a pandemia, né? De começar com aulas de forma remota, que a gente nunca deu, né, de reiniciar o estágio durante a pandemia, como que a gente reiniciou agora. Então, o desafio, o impacto na nossa vida, ele é constante, desde quando a gente se forma até quando a gente termina, quando a gente se aposenta, né, em termos de profissão. Né, porque também tem uma coisa, se a gente não tem desafio, acho que a gente não se move por alguma coisa, por algum objetivo, né? Essa é a minha visão. Aqui está perguntando quando chegaram para cursar físio. Eu acho que para cursar a físio é passar no vestibular, esse é um desafio. Depois para a gente ir entrando no... Né, para eu entrar aqui também foi um desafio. Enfim, eu acho que a Ana deve ter outra opinião a respeito disso. Não sei se ela concorda com o que eu expus. Para mim, fazer fisioterapia e ser fisioterapeuta é sempre muito gostoso. Sempre foi muito gostoso. Então, e é claro, muitas vezes fica muitas horas estudando,
abdica de muitas coisas. Isso é um desafio constante. Na hora que você não escolhe uma coisa, vamos dizer assim, mais prazerosa, do tipo viajar, passear e tudo mais, e ficar estudando, é um desafio. Eu acho que isso faz parte do dia a dia. Mas as conquistas que eu fui tendo na vida profissional sempre foram muito gostosas e que esses desafios foram sempre não teve tanto impacto negativo, muito pelo contrário, positivo. Entretanto, a gente sabe, como qualquer outra profissão, não é sempre assim. Então, eu imagino que tenham muitos fisioterapeutas com muitos desafios hoje. Até mesmo, acho que pensando na profissão, e não só eu como fisioterapeuta, acho que o maior desafio da profissão hoje é um pouco organizar melhor a necessidade de saúde que precisa de um fisioterapeuta, onde está e para que está. Tanto é que tem uma outra pergunta aqui da Fernanda, que se sabe qual que é a especialidade da fisioterapia que está mais precisando. Eu, sinceramente, não sei. Entretanto, o que a gente sabe, sim, é que teve uma época que teve um boom da fisioterapia e que tiveram muitos cursos de fisioterapia. Em larga escala, sem nenhum controle, e isso atrapalha muito profissionalmente falando, porque aí entra qualquer tipo de formação que, bom, vou falar claramente, com qualidades que a gente não sabe como e é fisioterapeuta tanto quanto a hora que se forma. E isso é um desafio enorme, ao meu ver, para a profissão em si. Então, eu não sei, Fernanda, se tem uma especialidade que está precisando mais atualmente. Bons profissionais sempre a gente precisa. Exato. Isso é uma resposta, né? Agora na pandemia, a gente precisou muito de fisioterapeutas da área de terapia intensiva. Agora que os pacientes estão se restabelecendo, eles vão, por exemplo, os profissionais aqui da área da professora Ana Carol, que é da atenção primária, vai precisar de muito de fisioterapeutas lá na atenção primária, porque agora que os pacientes estão saindo do hospital, estão se restabelecendo, estão saindo com muita limitação funcional, né? O fisioterapeuta vai ter papel fundamental para trabalhar, para devolver essa função, os movimentos, porque eles adquiriram muita fraqueza lá na internação e agora eles vão precisar de fisioterapeutas pós-alta para restabelecer essa função. Né? Então, acho que isso depende muito do momento do país, né? Por exemplo, hoje que a gente está atravessando, mas no dia a dia, bons profissionais a gente precisa sempre. Né? Sem dúvida. É um curso concorrido como média em engenharia? Não tanto quanto, é porque nós estamos... concorrido no sentido de que a gente tem que ver os candidatos vaga, né? Então, até ano passado eram 25 candidatos vaga, por aí, não me lembro mais ou menos por aí. Nós temos poucas vagas, nós temos só 25 vagas. A medicina tem 180 vagas, é outra história, né? A engenharia também tem não sei quantas mil vagas, então isso tem que ver a proporção de candidatos por vaga. Se a gente for olhar a concorrência do nosso de 25 por vaga, 30 eu acho, você tem que vencer 20 e tantos candidatos para você entrar, né? Depende do que você acha que é uma concorrência, né? Quiropraxia é considerada como especialização da físio, penso muito em seguir por este caminho. A quiro é uma técnica, né? A quiropraxia, a osteopatia, que são técnicas manuais, tem várias técnicas manuais. A massagem, que é muito conhecida de muita gente, é uma técnica manual. Né? E tem até algumas coisas assim, fisioterapeuta massagista, eu não tenho problema nenhum, porque é uma técnica muito gostosa, e dependendo de como se faz, e técnica precisa conhecer, ter habilidade e exercer com competência, dependendo de como se faz, ela é muito bem-vinda. Então, a quiropraxia é uma técnica que o fisioterapeuta pode usar. O que acontece é que fora do Brasil, a quiropraxia tem algumas profissões que é o quiroprata. Né? Mas ela é uma técnica que o fisioterapeuta pode exercer como qualquer outra técnica manual. Então, tem cursos de quiropraxia para isso. Eu soube
que tem 2 cursos de graduação de quiropraxia no Brasil, mas a quiropraxia no Brasil não é reconhecida como uma profissão. Não sei se foi isso, João, o que você queria saber, mas tem várias técnicas. Hoje, as práticas integrativas e complementares, né, que a acupuntura, a própria osteopatia, a quiropraxia, ela também entra nesse rol de terapias integrativas e complementares. Ela está cada vez mais crescendo no Brasil e tem políticas públicas nacionais cada vez mais crescendo também. Eu vi uma pergunta ali atrás que a gente pulou, que foi a Júlia que perguntou se é possível conciliar um trabalho informal com a faculdade de fisioterapia, já que é em tempo integral. Depende do que é um trabalho informal. Tem muitos alunos que fazem trabalhos informais aqui. É que assim, conforme vai passando o tempo, o curso, você vai aproximando do estágio, vai ficando pior. Porque o curso vai ficando mais denso, vai tendo cada vez mais disciplinas mais específicas, né? E fica mais difícil de conciliar o trabalho. Mas a grande maioria não, mas muitos precisam, né, de ter uma renda, eles trabalham e isso depende do que você consegue. Tem muitos alunos que conseguem fazer isso até o final do curso, tá? Acho que também, Carol, é importante colocar que geralmente a gente deixa na grade curricular as janelas, 2 períodos para resguardo. Principalmente para um autocuidado, porque é importante, mas aqui na USP tem muitos cursos de extensões, muitas oportunidades de iniciação científica e que geralmente os nossos alunos se enchem de atividades extracurriculares para fazer junto. E muitas delas têm bolsa. Isso não concorre com atividade profissional informal. A bolsa não pode ter com outro tipo de bolsa, não pode ter 2 bolsas juntas, tem algumas regras para seguir, mas geralmente tem muitas atividades próprias na USP que proporcionam, inclusive, oportunidades com bolsa de fazer o curso. A bolsa não é bolsa do curso, né? Claro, porque não tem um pagamento aqui, óbvio, mas tem você ganha uma bolsa para usar no seu dia a dia e usar como quiser esse dinheiro. Tem residência do estudante de físio? Que residência está falando? Residência a especialização profissional ou residência a moradia? Qual será que é o tipo de pergunta? Bom, residência de moradia, tem a moradia estudantil, se for da isso, USP. Tem a moradia estudantil, que daí passa por uma avaliação socioeconômica e tem uma classificação que tem ou bolsa, ou mais auxílio alimentação e auxílio também moradia, se for o caso, né? Se for uma questão de residência profissional, que é a pós-graduação, né? Então tem residências multiprofissionais e uniprofissionais, que geralmente não, são de 2 anos, intenso, são 60 horas semanais, e que para qualificar o fisioterapeuta e outros profissionais da saúde de maneira uma qualificação profissional bem importante. Aqui mesmo a gente tem várias residências. Não sei se foi essa. Respondemos das 2 formas de residência. A Júlia Kitazawa, na faculdade tem estágio na área de UTI neonatal. Muitas faculdades possuem estágios voltados apenas para a pediatria. Não, no momento a gente não tem na área de neonatal, a gente tem da saúde da neuroinfantil. Nós temos, por conta da pandemia, o nosso concurso para professor na área da saúde da criança, contemplando as 2 áreas, tanto pediatria como neonatal, o concurso foi cancelado por conta da pandemia, mas eu acredito que agora em 2021 a coisa se resolva e a gente vai ter um profissional, um docente nessa área e teremos sim uma atividade, um estágio na área de neonato e pediatria. Sim, essa é o próximo... É a próxima meta aqui do nosso curso. Só foi adiada por conta da pandemia mesmo. Acho que não tem... Não tem mais. A gente pulou alguma. Se
se alguém quiser alguma pergunta também que a gente não... Se quiser aprofundar em alguma pergunta, nós temos 5 minutos para ainda conversar. Eu acho que já... Bom, eu acho que a gente tentou falar um pouco de uma maneira muito geral, né? Qual que é o papel do fisioterapeuta na área da saúde, né? Então, que são várias, né? A gente atua em várias áreas e ainda tem muita coisa ainda a se conquistar, mas eu acho que comparando-se desde quando eu me formei, quando a Ana se formou, acho que a gente já ganhou muita coisa, né? Muito espaço aí, muito reconhecimento, né? Pela sociedade, pelos próprios profissionais, né? Da área da saúde. Então, eu acho que conforme foi que eu falei já anteriormente, são desafios constantes, né? Que eu acho que depende muito de quem está na liderança disso tudo, né? Nós aqui do nosso curso, nós juntamente com mais outros 13 professores, nós diariamente temos lutado para que não só o nosso curso, mas que a nossa profissão ela tenha uma posição melhor, sempre uma posição que a gente considera ideal ali na área da saúde, né? Porque nós não somos somos professores da USP, mas eu considero que nós somos formadores de opinião, né, de uma universidade muito importante, né, no nosso país, na América Latina, e eu acho que a ideia da gente aqui, o nosso objetivo principal é formar realmente profissionais que tenham essa visão de mundo, que tenham preocupação, né, com o cenário político nacional e de tentar sempre colocar a fisioterapia numa condição, né, ideal. Teve uma pergunta... Tem mais 3. Vamos ver se a gente consegue. Repetindo a pergunta, não estava presente no momento, é possível conciliar trabalho informal com a faculdade? Foi o que eu falei. Tem alguns alunos que conseguem, sim, né? Que conforme o curso vai avançando, para chegar até o estágio, o curso vai ficando mais pesado, com as disciplinas mais específicas. No estágio, é um estágio integral, então é mais difícil de você conciliar um trabalho. Só se for de uma maneira muito informal e fora do horário, né? Do currículo, do horário do estágio, ai meu Deus, eu ia falar estágio curricular, né, no horário do estágio curricular. Isso aí vai muito do que o aluno consegue ter de jogo de cintura, né? Eu já vi muitos alunos trabalhando até de madrugada para chegar aqui de manhã para entrar no estágio. Isso depende muito do que ele precisa naquele momento, né? Acho que tem 2 perguntas ali que dá para a gente tentar responder juntos. Cuidados paliativos é algo abordado durante a graduação? Não tão profundo, mas sim. Né? E a possibilidade de intercâmbio no curso de física? Muito. Todo semestre. Todo semestre. E a família de vocês... Estou fazendo um bate assim rapidinho por conta do tempo, né? A família de vocês apoiaram a decisão de fazer físico? Totalmente. Você quer complementar alguma pergunta? Não. Acho que foi falado isso mesmo. Tudo foi contemplado. Ok. Mas foi muito bom. E, bom, se decidirem fazer fisioterapia, sejam muito bem-vindos na profissão. Né? E se decidirem fazer outro curso, ótimas decisões e caminhos. O importante é decidir o que o seu coração e sua consciência te guiem, né? E se decidirem vir para cá, vão ser recebidos por nós, com certeza. Nós temos alunos, né, que passaram na USP pelo programa aqui da USP Profissões, na feira da USP as Profissões, né? Então foi André, né? O André, né, conversou com você e agora já se formou até. Foi muito bom, né, receber um aluno que passou por aí e que absorveu as nossas sugestões, nossas indicações. Ele já tinha feito farmácia, inclusive. Depois veio para cá. Então é isso. Me despeço por aqui, estamos à disposição. Se quiser, tem um site, né? Entrar no site da Faculdade de Medicina, tem lá um link para entrar no site da fisioterapia. Aí lá vocês vão ter outras informações e tem nossos contatos.